com o sofrimento do outro, com a morte do outro. Dificilmente se viu algum momento em que o sujeito fosse tanto fosse tão descartável como é agora. Nós sabemos que uma das características do neoliberalismo é a transformação de tudo em mercadoria. Tudo é mercadoria. E as mercadorias são, por definição, descartáveis. E na dinâmica capitalista, elas precisam ser descartáveis com rapidez para que possa haver a produção, a acumulação de riqueza, etc, etc. Então, eu vou até deixar de lado agora alguns aspectos da história do presidente Jair Bolsonaro, não apenas do que antecedeu a sua posse como presidente da República, como nesse 1 ano e meio que nós temos de lá para cá. Todas aquelas declarações absolutamente horrorosas, machistas, homofóbicas, de apologia à ditadura, de apologia à tortura, de negação do outro, de descaso com a interlocução, com a liberdade de expressão, com os limites, porque uma coisa que é difícil encontrar em tal personagem é limite, com os limites constitucionais, não é à toa que ele diz que a Constituição é ele, com os limites legais. Isso já vem de uma outra vertente lá da Operação Lava Jato, que também desrespeitou e passou por cima de todo um conjunto de limites legais, constitucionais, tornou a presunção de inocência uma espécie de presunção de culpa, fazendo o direito voltar para um sistema muito anterior, para um sistema praticamente medieval, para um sistema inquisitório, não é? Sem observar os ritos, os prazos, sem observar o devido processo legal. Não é à toa que Sérgio Moro foi escolhido para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Ali naquela ocasião, como o Bolsonaro gosta tanto da metáfora do casamento, ali naquela ocasião foi um casamento efetivamente perfeito. Naquela ocasião, não é? Porque hoje então, o próprio Moro prova o próprio veneno, né, e se ressente. Já é um inimigo execrado, né? Então, o devido processo legal, eu vou deixar de lado isso tudo para me ater a determinados momentos, que são frases, que têm todas elas efeito de ato falho, e nisso de revelação da verdade de um sujeito, que foram proferidas ultimamente, e eu vou encaminhar o resto da exposição para falar um pouquinho dessas coisas, que são, digamos assim, habituais na fala do presidente. Tá ótimo, mas olha, sempre lembrando, Agostinho, que se cair, a gente vai voltar. Não podemos, a gente vai voltar. Não podemos. Significa que eu continuo aqui, não é isso? Para voltar. Você vai voltar ao procedimento inicial, vai fechar, eu vou entrar ao vivo e você vai pedir para entrar novamente. A gente vai fazer como no início, tá bom? Tá certo. Então, uma delas, veja bem, porque não é à toa que eu falei daquela certeza inabalável e daquele delírio persecutório. Então, ele sabe, ele tem a convicção plena. E quando ele sabe de alguma coisa, é um saber absoluto. Por exemplo, cloroquina é a panaceia para resolver o problema do Covid-19. Não tem dúvida. É com a cloroquina. Por exemplo, é fundamental salvar a economia. Naquela coisa de que, se eu não salvo a economia, aí o remédio vai matar o doente. Então, salvar a economia significa
admitir a possibilidade de sacrificar vidas. Isso tem um nome, que é genocídio. Isso tem um nome também, que é eugenia. Porque, afinal de contas, as vidas que vão ser sacrificadas serão aquelas, digamos assim, dos mais fracos, dos menos competentes, dos vulneráveis. Uma espécie de darwinismo social, só que imposto de uma instância de poder que se pretende absoluto. Então, a insensibilidade diante das consequências disso aparece em coisas, por exemplo, assim. Mas se fizeram... Porque outra coisa que ele tem certeza absoluta é de fazer o isolamento vertical e não horizontal. Apenas aqueles que são vulneráveis ficariam em quarentena. E aí os seus filhos, os seus netos iriam para a escola, voltariam para casa, transmitiriam o vírus para esses pais e esses avós, que iriam morrer, mas o avô já está meio perto de morrer mesmo. Consequentemente, isso faz parte da lei da vida. Que é isso mesmo que ele diz em momentos como esse, em que ele diz assim: lamento que esteja morrendo tanta gente, mas muitos vão morrer mesmo. A vida é assim. Quem está vivo sempre pode morrer. Lamenta mesmo, eu duvido muito. Indagado sobre o fato de o Brasil haver ultrapassado a China em número de mortos, sai esta declaração que já se tornou histórica, digamos assim. E daí? Sou Messias, mas não faço milagres. Então, isso tem o valor de um ato falho pleno, em que o sujeito se desnuda inteiramente e revela a sua posição diante do sacrifício calculado de outros seres humanos, numa posição mais ou menos de indiferença, ou até mesmo de um desprezo ativo. Numa outra ocasião, quando a casa dos mortos já chegava a dezenas de milhares, ele diz outra frase antológica: não sou coveiro. E foi a partir dessa que me ocorreu fazer articulação com Antígona. Agostinho, eu acho que vai cair a qualquer momento. Então, lembrando que a gente vai voltar para o início, com tudo igual como estava desde o começo, tá? A Renata avisou aqui que vai cair. Tá certo.